Fala galera que está estudando aí para o concurso público do Banco do Brasil, né? Eu tô aqui hoje para resolver algumas questões com vocês. Não é uma questão especificamente que já caiu no concurso do Banco do Brasil, mas é questão da Banca Sesgran-Rio. São várias que eu trouxe aqui hoje para a gente estar literalmente colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. Então eu sempre falo para os alunos também o seguinte: não tem nenhum problema você pegar questões que já caíram em outros órgãos. Ah, estou estudando para o Banco do Brasil, então só quero fazer questões do Banco do Brasil. Estou estudando para o Banrisul, só quero fazer questões do Banrisul. Não faz sentido. Tá? Muitas vezes você encontra poucas questões. Então é melhor você fazer até de outros órgãos, né? Por exemplo, essa aqui que eu vou responder é uma questão que caiu no concurso da Caixa de 2021, só que a banca é Sesgran-Rio. Então, sendo a mesma banca, você tem basicamente a mesma pegada. Isso vai ajudar vocês, com certeza, a começar a colocar realmente em prática esses assuntos. Pessoal, antes da gente resolver aqui rapidão, só vou passar um recadinho. Eu sei que ainda está faltando eu gravar uma aula, tá? Eu ainda vou gravar essa aula, vou publicar aqui para vocês. Mas hoje eu já resolvi trazer essas questões comentadas aqui para a gente dar um gás maior aí daqui até o final, fazer essas revisões, né? Porque praticamente falta uma aula só para eu publicar aqui que a gente já termina tudo. Então vou começar a trazer essas revisões aqui, questões. Isso aí com certeza vai ajudar muito vocês. Então, bora lá. Questão 128. O texto seguinte diz respeito à generalização das políticas monetárias consideradas não convencionais por parte dos bancos centrais do mundo inteiro. Os bancos centrais globais agora percebem que políticas monetárias antes consideradas não convencionais e temporárias agora se revelam convencionais e duradouras. Obrigados a encontrar novas soluções devido à crise financeira de 2008 e novamente neste ano por causa da pandemia do coronavírus, o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, o Banco Central Europeu e a maioria dos bancos centrais internacionais se tornaram mais agressivos e inovadores do que nunca na defesa das economias contra a recessão e a ameaça de deflação. Então esse texto aqui, ele foi lá feito aqui por Kennedy e Dodd, né, Política Monetária Não Convencional, agora Ferramenta Duradoura, publicado lá no Exame no dia 15 de setembro de 2020. Aí a gente tem que tentar identificar aqui quais são essas políticas monetárias, né? Aqui está pedindo, um exemplo de política monetária não convencional é a quantitative easing, né, pessoal? Eu já tinha comentado com vocês a respeito desse quantitative easing. Lembra que ele é quando o Banco Central, ele simplesmente vai lá e ele faz uma compra massiva de títulos, por exemplo, privados do próprio banco. Ele não necessariamente faz aquelas operações de open market, que é compra e venda de título público federal. Não, ele pode fazer isso, mas ele quer fazer o quê? Ele quer comprar títulos privados dos bancos e muitas vezes pode ser um título que é inclusive um título podre, um título que não tem expectativa de ter retorno para o Banco Central. Ele não quer saber de ganhar, ele quer simplesmente jogar dinheiro no colo ali dos bancos. Para quê? Para fazer com que os bancos emprestem recursos, fazer com que os bancos disponibilizem recursos, aumenta a liquidez dos bancos, aumenta as reservas ali dos bancos, o caixa dos bancos, né? E muitas vezes nesses períodos de crise, você tem uma queda abrupta aí da economia, então redução no serviço, redução no PIB de maneira geral, tem corrida bancária, a galera vai lá, começa a sacar o dinheiro porque está precisando, então eles vão lá e fazem esse tipo de política não convencional para tentar aumentar a liquidez da nossa economia. Tá? Eu abri aqui uma imagem, né? Geralmente esse quantitative easing você acha mais em inglês, mas eu vou ajudar aqui vocês, né? Então, basicamente, ocorre quando o Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, compra títulos de longo prazo para tentar impulsionar a economia. Depois ele acaba fazendo com que aumente a oferta de moeda e faça com que a taxa de juros de longo prazo ela tenha uma queda. Né? Então esse é o efeito do quantitative easing. Você vai lá, coloca dinheiro nos bancos. Então olha aqui, aqui nós temos o Fed, né, o Banco Central norte-americano, pegando dinheiro e jogando lá no colo dos bancos. Né? Ele compra isso através de bonds, que seriam títulos públicos, títulos privados, né, que seriam os equities. Isso facilita o quê? Os bancos a emprestar dinheiro para as pessoas. E aí, a pessoa está aqui no esqueminha pegando esse dinheiro emprestado, isso daqui aumenta a liquidez da economia. Esse é um tipo de política monetária não convencional. Então, letra A, redução da taxa básica de juros? Não, isso é uma política monetária convencional. Né? Reduzir Selic, tranquilo. Copom faz isso, política monetária normal. Compra de título público e privado por parte dos bancos centrais. Aqui está o quantitative easing, essa é a resposta correta. Reduzir taxa de redesconto é política monetária convencional.
Expansão da base monetária significa aumentar o papel moeda, emissão do papel moeda, né? Lembra que base monetária ela é papel moeda em poder do público mais as reservas. Tá? Então você tenta expandir essa base monetária. Não é uma política monetária convencional também. E venda de títulos com compromisso de recompra é o open market convencional. Ficamos com a letra B. Bora lá para a nossa próxima. Próxima questão, então. A principal característica do crédito direto ao consumidor CDC é que esse instrumento de financiamento dispensa. Pessoal, avalista, análise cadastral do cliente, limite de prazo de pagamento, limite de crédito ou identificação do cliente. Análise cadastral, obviamente, não. Eu preciso ter os dados da pessoa, preciso saber o cadastro, a renda da pessoa. Não vou simplesmente dar um crédito para a pessoa, para ela conseguir financiar alguma coisa e não vou pedir nada. Então, isso daqui não poderia marcar. Limite de prazo de pagamento? Então fica pagando o resto da sua vida aí. Faz sentido? Não faz. Lógico que vai ter um limite, né? Limite de crédito também vai ter um limite. Senão chega no banco, não, quero aqui 700 mil reais, manda aí. Beleza, tá aqui liberado. Não existe. Identificação do cliente também vai precisar. Como que você vai dar crédito para alguém se você nem sabe para quem que você está dando? Então, por mais que você não soubesse nada o que é um avalista, né? Que aval é uma das garantias do Sistema Financeiro Nacional, uma garantia pessoal ou fidejussória, que alguém vai ali assinar com você para falar que é tão devedor quanto você acertava essa questão. Não precisava nem saber do resto, era só você ver o tanto que foi besta essas outras alternativas, tá bom? Então, resposta letra A. E aí, vamos dar prosseguimento aqui. P foi diretor de sociedade empresária que foi acusada de praticar atos de corrupção, com geração de prejuízos superiores a 100 milhões de reais. Após longo período de negociação, P e a sociedade resolvem compor os prejuízos causados, então fizeram um acordo. Nos termos da Lei 12.846, caso preenchido os requisitos exigidos, poderá ser realizado compromisso de honestidade, acordo de leniência, negócio jurídico, transação legal ou promessa de restauração. A resposta correta é acordo de leniência, tá? Acordo de leniência é quando você tem um infrator confesso de atos contra a administração pública que celebra um contrato com esse ente estatal. Tá? Se você pegar, inclusive, a lei aqui, né? Vamos lá, Lei 12.846. E aí você abre aqui no Planalto, vamos lá no artigo 16. Artigo 16. Do acordo de leniência, ó, ele fala bem aqui embaixo. Vou dar um zoom para facilitar. Ó. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei, que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo. Então, essa questão está falando basicamente isso. A pessoa foi lá, foi acusada, bababá, e agora ela resolve compor os prejuízos, né? Fez uma negociação, vai celebrar um acordo chamado acordo de leniência. Então, resposta letra B. Questão 131. Um gerente de um determinado banco participa de vários projetos de investimentos em tecnologias de ponta. Antes da divulgação dos editais para a escolha dos projetos mais adequados, ele procura um parente e lhe apresenta todos os detalhes necessários para que esse parente possa apresentar uma candidatura ao financiamento. Conflito de interesse total, né? Nos termos do Código de Conduta da Caixa Econômica Federal, caso esses fatos fossem vinculados a servidor da instituição, estaria caracterizado ato de solidariedade. Então estou sendo solidário aqui ao meu parente, né? Passando todos os detalhes do projeto para ele conseguir ganhar essa candidatura. Não existe isso, né, pessoal? Óbvio, né? Não tem como marcar essa questão. Empreendedorismo indevido, nunca nem ouvi falar. Conflito de interesse, isso sim, você está tendo um conflito de interesse aqui. O gerente ele não pode simplesmente ir lá e sair fazendo essas recomendações aí para parentes para ele tentar colocar essas pessoas ali como candidatos, passando todos os detalhes. Isso é um conflito de interesse. Tem que separar essa relação, ok? Então a resposta aqui ela vai ser a letra C. Bora dar prosseguimento aqui, fazer mais uma questão então. Uma administradora de empresas é responsável por organizar os formulários utilizados pela instituição financeira onde atua. Ao criar novo formulário para seguir comandos legais, depara-se com novos conceitos de dados pessoais que devem ser aplicados. Sendo assim, ela precisa saber que, nos termos da Lei 13.709, dados pessoais sensíveis estão relacionados a... Galera, Lei 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados. Dados pessoais sensíveis. Eu vou até abrir a lei aqui que você pode dar uma olhada. Mas vamos ver aqui nas alternativas o que você marcaria. O que você acha que é sensível? Opção desportiva. Isso é um dado sensível?
Ah, eu torço para tal time. Ah, eu não sei o que. Não, não tem nada a ver. Convicção religiosa, e isso daqui é um dado sensível. Olha os outros, escolha de lazer, método de trabalho, hábito alimentar. Então não tem nada a ver com dado sensível. Quer ver? Dá uma pesquisada aqui nessa lei, e aí você digita um Ctrl F e você coloca aqui, ó, sensível. Vai aparecer para você basicamente já, ó. Dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, galera, tá tudo aqui. O único que apareceu pra gente, convicção religiosa. Resposta letra B. Tranquila essa questão. Vamos lá para a nossa próxima. As cooperativas de crédito são entidades equiparadas às instituições financeiras e suas operações devem ser reguladas e autorizadas pelo Banco Central do Brasil. O principal objetivo de uma cooperativa de crédito é cooperar para o desenvolvimento econômico de uma determinada região associada ao sistema financeiro nacional. Não, pessoal, a cooperativa ela não tenta desenvolver uma determinada região. Ela não é, por exemplo, um banco de fomento. Então não tem nada a ver com isso, ok? Fornecer crédito para pessoas físicas de baixa renda por intermédio de programas sociais do governo federal. Falso, a gente sabe que quem faz isso aqui é a Caixa Econômica Federal, não as cooperativas. Intermediar a emissão de títulos e valores imobiliários com o mercado financeiro. Falso, isso daqui quem faz são as corretoras de valores. Então não tem nada a ver com cooperativas. Realizar financiamentos e empréstimos de longo prazo para pessoa física e jurídica, quer dizer que esse é o principal objetivo de uma cooperativa? Não. Ela pode até realizar empréstimo e financiamento, mas não é o principal objetivo dela. Prestar assistência de crédito e realizar serviços bancários com condições mais favoráveis para seus associados. Sim, essa é a resposta correta. Quando você abre a conta em uma cooperativa, você vira um cooperado. Então, basicamente, você compra uma coisa chamada cota capital. Você deposita um certo dinheiro na sua conta e você passa a ter quantidades de cotas ali daquela cooperativa. Então você passa a ter uma participação nos lucros da companhia e por aí vai. E o grande objetivo dela é justamente esse, realizar serviços bancários com condições mais favoráveis para seus associados. Ok? Então, resposta letra E. O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional é um órgão colegiado integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. É questão antiga, 2012, mas dá pra gente utilizar, né? Mudou já para Ministério da Economia, agora quem sabe muda para Fazenda de novo, isso aqui pouco importa, tá? A prova não vai te sacanear desse jeito aqui não, beleza? Então, pode continuar, por mais que seja uma questão antiga, dá pra gente fazer, porque isso daqui continua válido ainda para os dias atuais. Uma das atribuições desse conselho é julgar, em última instância administrativa, os recursos de decisões do Banco Central do Brasil relativas a... Então, basicamente, o que esse Conselho de Recursos faz? Ele recebe os recursos que são disponibilizados ali pelo Banco Central e também pela CVM. Então, quando o Banco Central fala, olha, estou colocando aqui uma pena para uma determinada instituição financeira que cometeu um determinado ato administrativo aqui errado. Beleza. A instituição financeira vai lá e entra com recurso. Para onde que vai? Para a última instância, que é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro. Então, está falando em relação ao Banco Central, ó. Infrações ao Código de Defesa do Consumidor, instituições bancárias. Pessoal, CDC, Código de Defesa do Consumidor, não vai lá para o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro, não tem nada a ver. Está falando do sistema financeiro, não Conselho de Recursos aqui das leis, de maneira geral. Não tem nada a ver. Infrações cometidas por instituições não financeiras internacionais, também não. Multas recolhidas para o FGTS, também nada a ver. Penalidades por infrações à legislação cambial. Quem que cuida dos câmbios aqui do Brasil? Banco Central. Então, se ocorreu alguma penalidade por alguma instituição ter cometido alguma infração contra a legislação do câmbio, e aí a instituição ela pegou e entrou com recurso, para onde que vai? Para o Conselho de Recursos. Então, a resposta aqui é a letra D. Tá? E não tem a ver também com sigilo bancário, perfeito? Vamos lá para a nossa próxima questão, então. As sociedades distribuidoras de títulos e valores imobiliários são constituídas por cota de responsabilidade limitada ou então sob a forma de sociedade anônima, devendo constar na sua denominação social a expressão distribuidora de títulos e valores imobiliários. Só para a gente lembrar, distribuidora de títulos e valores imobiliários é a mesma coisa que falar corretora de títulos e valores imobiliários. É a mesmíssima coisa, tá? O grande exemplo que nós temos aqui, XP Investimentos, Eu Quero Investir, né? E por aí vai. Dentre as operações dessa sociedade, destaca-se o
Distribuição de crédito entre as empresas para compra de títulos. Não, uma corretora ela não faz distribuição de crédito. Basicamente, ela faz a intermediação entre quem quer fazer investimento, né, por exemplo, na bolsa de valores ou outros produtos, e dá o acesso para aquela pessoa. Então, é uma pessoa que quer comprar uma ação, ela tem que abrir a conta na corretora e por meio disso ela consegue ter acesso às ações, né? Uma das características dela. E quando eu estou falando de ação, na verdade, estou querendo falar de valor imobiliário de maneira geral. Tá? Cota de fundo de investimento, debêntures, bônus de subscrição e por aí vai. Realização do seguro de títulos de valores imobiliários no mercado. Não, ela não é seguradora. Intermediação de emissões de títulos e valores imobiliários no mercado. Sim, ela faz a intermediação. Ok? Essa é a grande característica de uma corretora. Não faz financiamento de valores imobiliários, não faz monitoramento e fiscalização do mercado de título. Quem fiscaliza o mercado de títulos é a CVM, não as corretoras. E nem as distribuidoras, perfeito? Resposta letra C. Na composição do Sistema Financeiro Nacional, cada entidade possui uma finalidade específica e importante para o bom funcionamento do sistema como um todo. A entidade responsável por regular e assegurar o funcionamento eficiente do mercado de bolsa de valores. Então, quem que é responsável por regular e assegurar o funcionamento desse mercado? CETIP. CETIP, pessoal, só para a gente fazendo as atualizações aqui, tá? Isso é importante. CETIP, ela é a Câmara de Títulos Privados, ela ainda existe, só que ela se fundiu com a BMF Bovespa, tá? Ela fez a fusão e aí, hoje em dia, ela é chamada somente de B3, que é a nossa Bolsa de Valores atual, chamada Brasil Bolsa Balcão. Então, na CETIP, você basicamente liquidava e custodiava títulos privados. Isso continua ocorrendo hoje, só que dentro da B3. E na BMF, né? BMF é a parte do mercado futuro da Bolsa de Valores. E a parte Bovespa, né? Porque também antes era só BMF de um lado, Bovespa do outro. Bovespa é a parte do mercado à vista, né? Que seria o mercado de ações. Hoje em dia, tudo é um só, que é a B3. Então, título privado, mercado futuro, mercado à vista, está tudo dentro da B3, tá? Então, a CETIP é a entidade responsável por regular o funcionamento da Bolsa? Não. Bovespa e BMF? Também não. Corretoras? Também não. CVM? Sim. CVM é a instituição, a gente sabe, né, que é o órgão que faz fiscalização, traz regulação relacionado ao mercado de valores imobiliários, mercado de bolsa de valores. Então, a resposta é a letra D. E aí, dando prosseguimento, fazer mais essa aqui só. No mercado financeiro, a intermediação financeira desenvolve-se de forma segmentada, com base em 4 subdivisões: mercados monetário, cambial, de crédito e de capitais. O mercado de crédito visa, fundamentalmente, a fiscalizar as operações dos seus agentes econômicos. O mercado de crédito serve para isso? Não. Controlar a liquidez da economia, com operações de curto e curtíssimo prazo? Também não, né? Isso aqui seria um mercado monetário. Realizar operações de compra e venda de moedas internacionais conversíveis? Não. Suprir as necessidades de investimentos dos agentes econômicos? Também não. Suprir necessidades de caixa? Isso faz sentido, porque a gente está falando de mercado de crédito, de curto e médio prazo dos agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. Então, necessidade de caixa, está falando de crédito. Basicamente, a resposta aqui vai ser a letra E. E aí, pessoal, comentei 10 questões aqui com vocês, tá? Eu vou trazer mais comentários agora que a gente praticamente terminou as aulas aí de conhecimentos bancários e também de atualidades. Vou trazer depois revisões também, que isso aí com certeza vai ajudar, vai facilitar vocês, né? Alguns pontos, né? Inclusive que eu já posso até falar agora, já quem já estiver assistindo aqui até o final. Teve uma aula lá que eu estava falando sobre o mercado de câmbio, e aí eu coloquei uma setinha para cima no denominador, e ao mesmo tempo coloquei uma setinha para cima também lá na igualdade. E tá errado, tá, pessoal? Era ao contrário mesmo. O pessoal me alertou. Foi na hora que eu fui fazendo ali, eu não percebi que eu tinha colocado a seta ao contrário, mas é relação inversamente proporcional. Eu vou mostrar isso depois para vocês também, em algumas outras aulas de revisões. Eu passo para falar sobre isso, mas resolvi já falar agora porque tinha bastante gente questionando, ok? Então, se você era um deles, já está aí a resposta. Sim, eu fiz errado aquela setinha. Perfeito? Então, pessoal, não vou falar reta final ainda, porque ainda temos bastante tempo para o concurso, então foca todos os dias, daqui para lá é todo dia. Galera, isso pode mudar a sua vida. São 6.000 vagas. Imagina você pegar e se esforçar mais um pouquinho. Você já está se esforçando, mas se esforça mais.
Você vai sofrer, entre aspas, daqui até o dia da prova, só que depois, ó, se você passar, eu tenho certeza que você vai olhar para trás e você vai falar, todo esse esforço valeu a pena. Hoje eu tô aqui, tô trabalhando numa instituição boa, com plano de carreira, com salário bom e tenho possibilidade de crescer. Depois da experiência que você pega ali também, até se um dia você quiser sair do banco, você sempre vai achar lugar para trabalhar, tá? Então, olha, foca bastante, galera. Vamos lá, vamos fazer isso daqui valer a pena todos esses dias de estudos, beleza? Bons estudos aí a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau!